Olá, está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. E hoje nós vamos falar sobre um negócio de impacto que conecta quem cuida da terra com quem precisa semear. Nós vamos falar da importância das sementes para a regeneração do planeta. A gente vai conversar com Bárbara Pacheco, que é bióloga e sócio fundadora da Verde Novo. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, querida. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo também, o pessoal que está aqui ajudando. Agradeço aí o convite, muito bom estar com você para partilhar um pouquinho. Eu que agradeço. A gente acabou de descobrir que é vizinha, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu queria contextualizar para você a ideia do nosso podcast. O nome a gente escolheu o verbo impactar, porque a ideia é trazer a conjugação do verbo. Eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos. E quando a gente fala no impacto coletivo, essa força é exponencial, vai muito mais longe, alcança mais pessoas e mais regeneração para o planeta. Então, a ideia aqui é a gente ter um bate-papo e trazer um pouco da ideia da Verde Novo. E eu queria começar trazendo um pouco uma coisa que você me falou antes, que é a ideia de expansão da consciência, quando você fala no trabalho de coletar sementes e entregar essas sementes para quem precisa plantar. E eu achei muito interessante porque verde novo é verde da cor e novo de novidade. Mas quando a gente pronuncia, também tem o sentido de ver de novo, de olhar, de enxergar novamente. E quando a gente tem um novo olhar, a gente percebe novas nuances, coisas novas. E para mim fez muito sentido com essa ideia da expansão da consciência. Então eu queria começar trazendo para você a pergunta de como a coleta de sementes, que é um saber ancestral, contribui para a expansão da consciência dentro desse contexto do impacto. Perfeito, perfeito, Gabi. Agradeço muito a pergunta, sim, porque é uma coisa que me toca num local muito valioso, né? Para mim, empreender foi uma decisão muito conectada à expansão de consciência. Então, eu precisava trabalhar com algo que trouxesse impacto para o mundo, né? Então, eu comecei a pensar que a nossa passagem por aqui, né? Nós somos seres muito efêmeros, né? Assim, um piscar de olho nos tira, né? Dessa existência. E trabalhar ocupa muito tempo dessa existência. Então eu sempre, em algum determinado momento da minha vida, eu pensei assim: nossa, eu tenho que fazer do meu trabalho um local que sirva a algo, né? Ao mundo na forma de impacto e a mim cabendo toda a dimensão do meu ser. E aí que veio esse empreender com algo que trouxesse uma expansão, né, da minha consciência. E conexão com a natureza é algo que naturalmente nos traz isso, né? Quem não tem uma memória afetiva de, putz, né, eu gosto do mato por isso, né? Porque eu me sinto bem, eu gosto do mato porque me traz uma saúde mental, eu gosto do mato por isso ou por aquilo, né? Então, a natureza para mim ela já é um local de muita expansão, né? Não só da consciência, né, da espiritualidade, né, do seu ser. Então, quando eu decidi empreender, eu juntei tudo isso. Essa necessidade que eu tinha de me realizar no meu trabalho, servir a algo e de me conectar com a natureza. E por natureza eu era coletora de sementes. Então, assim, foi muito natural isso, né? E hoje eu falo que a Verde Novo ela traz essa conexão ancestral, como você trouxe, de ter na semente nativa uma possibilidade de você plantar coisas fora e também você plantar coisas dentro de você, né. Então, eu falo que a gente não trabalha com, geração de renda, é ressignificação do que é riqueza. E isso é expansão de consciência. A partir do momento que você olha um pé de jatobá, e você enxerga aquele pé de jatobá, as sementes daquele pé de jatobá,
e você enxerga que o valor daquele jatobá, que é um ser, está nele de pé e não deitado, você ressignifica a existência daquele jatobá. Eu não preciso derrubar para plantar algo no lugar para tirar renda. Eu posso mantê-lo de pé e, através da coleta das sementes, regenerar, restaurar áreas que vai me trazer muito mais renda, né? Então, isso para mim já é uma baita expansão, assim. Você passa a olhar para a vida com outros olhos, né? E sempre com essa conexão muito forte com a semente, que é o princípio de tudo. E essa semente já estava dentro de você, essa expansão da consciência surge muito cedo na sua vida, antes mesmo de você começar a empreender, quando você faz um caminho inverso. Todo mundo, a gente vê aqui em Brasília muita gente estudando para concurso, desejando concurso, e quando passa aquela felicidade, e você estudou, passou, mas não quis assumir, porque você optou pelo caminho da semente, porque já tinha essa semente aí dentro de você. Conta essa história pra gente, porque eu achei muito curiosa que você fez esse caminho inverso. É, foi uma loucura, assim, né, pra minha mãe. Ô, mãe, se você estiver assistindo. Porque você pensa, né, aqui em Brasília, empreender já é uma baita loucura, né? E aí eu saí da universidade e fui estudar para concurso. Foi esse o caminho, né? Que é um caminho legítimo, né? Um caminho super legítimo. Mas no mesmo dia, na mesma hora, assim, foi no mesmo minuto que eu passei num concurso que eu estava estudando, eu tive um convite para iniciar minha trajetória dentro da restauração ecológica na Embrapa. Foi na mesma hora, na hora que eu vi o nome de aprovada, eu recebi um telefonema. E pasmem, né? Eu tomei a decisão de largar o concurso, Abraçar a sua semente. abraçar minha semente. Por que que isso aconteceu? Acho que não tem explicação óbvia, né? Eu não consigo. Mas eu precisei de 5 minutos, assim, e falei, dei a resposta de que eu ia para a entrevista, né, na Embrapa. E foi ali onde começou toda a minha jornada com restauração, com semente, com comunidade. E esse abandono de uma coisa que eu estava estudando e que achava que era verdade para mim, né? Então eu acho que aqui também tem uma conexão muito forte com intuição, que eu tento trazer isso como uma força dentro do empreender, que às vezes a gente tem um medo de usar essa palavra conectada com o negócio, né? Mas intuição é um sentido que para mim é super importante dentro do meu empreender. E começa aí. Abraçar essa primeira semente foi uma intuição de que, putz, aqui tá a minha conexão existencial, né, com algo. Então eu vou seguir essa trajetória aqui. E aí, dentro dessa jornada na Embrapa, Cerrados, você começa a vivenciar, ter familiaridade com coletar sementes. Isso, exatamente. Foi dentro da Embrapa, eu entrei na Embrapa, minha entrevista foi, assim, muito comédia, porque a minha entrevista foi: "Você entende de cerrado?" Eu: "Não, nada." "Você entende de restauração ecológica?" Eu: "Não, nunca ouvi falar." "Você identifica planta do cerrado?" "Pequi." Então, tipo assim, no fundo O parecia que eu emprego é seu. então, tipo assim, no fundo parecia que eu não queria ser contratada, entendeu? E eu lembro que uma frase que eu falei foi assim, aí tá, a pessoa que estava me entrevistando começou a perguntar, e aí, tipo assim, alguma coisa eu tinha que trazer de positivo, né? Aí ela falou: então me conta uma coisa positiva sobre. Aí eu falei assim: eu sou muito, muito, muito curiosa e criativa. E eu preciso de pouco para aprender muito sobre tudo isso, né? E foi ali que acho que falou assim: putz, vamos, né? Vamos conectar com ela que vai sair coisa boa aí. Vai sair coisa boa. Então foi aí que eu entrei na Embrapa. Você ficou quantos anos lá? Eu fiquei 6 anos, 7 anos dentro da Embrapa. Trabalhei como bolsista. Então você pensa, larguei o concurso para entrar como bolsista. Bolsista é um cargo que você ganha ali R$ 1.200, né? Então eu entrei nesse formato. Depois fui contratada, carteira assinada dentro de um projeto. E iniciei toda a minha jornada com plantio de cerrado e semente nativa. Então eu iniciei minha trajetória como coletora de sementes dentro da Embrapa Cerrado, né? Então ali eu digo que
assim, começou a nascer aquilo que me conectaria ao empreender e ao impactar, né. Então ali, a sementinha, o solo estava sendo preparado, sabe, digamos assim. E quando é que foi que você resolveu fazer essa virada de sair da Embrapa para abrir seu próprio negócio? E junto com essa pergunta o que que as pessoas disseram quando você falou que ia ganhar a vida com sementes? Então, isso a Verde Novo nasce numa mesa de almoço. Eu digo assim, empreender sempre tem algum tipo de indignação, né, você tá indignada, assim, com alguma coisa e você fala: "Putz, vou empreender", né, alguma coisa. Tem que ter, né. E tinha uma indignação, de alguma forma, da vida, né, disso tudo que a gente tá conversando. Expansão, uma conexão com algo maior. Eu muito criativa, então eu precisava colocar isso pra fora de alguma forma, eu acho, né, uma alma meio artística, meio e estava dentro da pesquisa, que é muito engessado, né, tudo muito então, a Verde Novo nasce numa mesa de um almoço, 3 indignados, eu, a Simone e o William, amigos. Que a gente vamos empreender, que a gente sabe fazer? "Ah, eu sei coletar semente", é como se cada um estivesse jogando na mesa aquilo que você sabe fazer, né. Que eu sei? "Ah, eu sei coletar semente, eu sei plantar, eu sei restaurar". Putz, vamos começar daí. Então, assim nasceu a Verde Novo, em 2016, foi esse diálogo. 2017 a gente decide ir para o mato, coletar semente, nós 3 mesmo. Fomos aqui para Brasília, o centro de Brasília, coletamos semente e começamos a oferecer para as pessoas. Então foi esse o movimento, né. E, cara, é uma coisa que você pensa, isso, desobedece algumas regras da vida, né. Então, como que você larga, uma possibilidade de um caminho dentro da pesquisa científica, né. Anos de jornada dentro daquilo, meus companheiros também, meus amigos, para mexer com semente. E todo mundo que eu conversava, a pessoa falava assim: "Putz, eu já tive essa ideia na minha vida, mas não dá certo, eu acho que não dá certo. Eu já tive essa ideia, mas eu acho que não é muito novo, ninguém trabalha com isso, tem muito desafio, a legislação, né". Aí começam a jogar todos os fatores limitantes, né. Um incentivo, mas ao mesmo tempo uma trava. É, uma tipo assim: "Putz, mas tem isso, tem isso, tem isso, né". E diante de tudo, minha cabeça só pensava assim: "Cara, que legal que tem", entendeu? Que assim, é muito novo, mas por que que não é possível, né? E aí, como uma boa teimosa, claro, leonina teimosa, eu falei: "Mas por que que não é possível, né? Que essas pessoas tentaram que não deu certo? E que a gente pode fazer para tentar dar certo?". E aí eu conheci a palavra resistência, né, como o próprio cerrado, então, eh, aí começou. E aí isso foi 17. 17. E aí você foi numa jornada de ir estruturando isso com seus sócios, Isso, até que você se percebe como um negócio de impacto. Em que isso. momento que foi isso? Olha, isso foi em 2018. Então você pensa, nós nascemos em 2016, 17, ali. Só que a indignação inicial que nos fez empreender, ela continuou durante 2 anos. Por quê? Eu saí né, de carteira assinada para empreender. Só que dentro do empreendedorismo você entra no segundo setor. E dentro do segundo setor, durante 2 anos, eu vi que a Verde Novo também não se encaixava. Aquilo que eu buscava como ser, também não estava naquele lugar. No segundo setor, puramente, sabe, aquele assim, as pessoas falavam: "Mas se 2 espécies te trazem 90% de renda, por que que você não vende só essas 2 espécies?", que são os caminhos lógicos de um negócio, né. E eu falava: "Não, mas se o cerrado tem 12.000 espécies, por que que eu vou trabalhar só com 2? Isso vai me levar para um problema de diversidade, de". Então, sempre tinha no nosso pensamento uma vontade de ser diferente, mesmo dentro do segundo setor. Então, de alguma forma, ainda tinha uma indignação, né? E a gente ainda não tinha encontrado o nosso lugar, assim. E aí, em 2018, a gente participa de um programa de aceleração da Impact Hub daqui de Brasília. E aí o pessoal me traz o termo. É como semântica é importante, né? Identidade, assim. O pessoal me falou negócios de impacto. E aí, ali eu conheci o termo.
E aí eu comecei a conhecer uma galera que também era indignada, que estava tentando criar outra forma de empreender, né? E eu digo que ali, eu até disse isso no evento que eu participei, nesse programa. Vocês criaram um monstro, porque a partir do momento que me ensinaram sobre negócio de impacto, eu ia estudar absurdamente sobre aquilo. Porque eu estava encontrando um, O seu um- caminho. o meu caminho. A sua turma. A minha turma. Identidade, né? Olhar no olho da pessoa e reconhecer alguém que tem as mesmas indignações, tá puta com a mesma coisa, As né? mesmas dores. As mesmas dores, a mesma vontade de transformar, a mesma loucura, né? E em 2018 também acontece um fato que tudo isso aconteceu junto. Em 2018 acontece um fato também, que é quando nós nos aproximamos das comunidades coletoras de sementes, né? Então você imagina, em um ano coletando semente, nós três coletávamos 70 quilos. No início eram só vocês três. Só nós três, éramos 3 coletores de sementes durante 2 anos. Em 2018, quando eu conheço o negócio de impacto, me vêm as comunidades. Elas me são apresentadas, que são pessoas que vivem em comunidades periféricas rurais, então elas estão dentro do cerrado. E essas pessoas, a nossa capacidade de coleta de um ano, no centro de Brasília, era 70 quilos. Essas pessoas, em um mês, coletavam 150 quilos de sementes. Uau. Então, tipo assim, era muito mais do que 10 vezes a nossa capacidade. E ali eu conheci, cara, é negócio de impacto. E quem vai nos impactar, trazer toda a nossa conexão e existência, são as comunidades periféricas rurais do Cerrado. A gente tem que estar de mão dada com essa galera. Então ali eu falo que germinou uma nova Verde Novo. Aí você percebe que pode estruturar isso como um negócio de impacto e impactar não apenas a natureza, mas a vida de várias pessoas. Exatamente. Exatamente isso. Ali nasceu a palavra impactar no nosso coração, né? Esse verbo, eu digo que ele começou a ser conjugado ali na pessoa do nós. Antes era eu, né? Era essa pessoa, ainda era o egóico, né? Era sobre a Verde Novo. Quando acontece aquele casamento em 2018, aquela nova Verde Novo germina, nasce o nós. Nós vamos conjugar esse verbo juntos. Então ali muda completamente e começa a ter uma nova possibilidade dentro do empreendedorismo, né? E como é que se dá essa ponte entre quem coleta e quem semeia? Como é que vocês fazem esse trabalho? O que que vocês aprenderam de 2018 para cá? Ah, é assim, um mundo velho de coisa, né? Porque É é, ano, né? é ano demais. Eu digo que é que nem a idade do cachorro, né? A idade do cachorro, né? Cada ano é, sei lá, um cachorro de 7 anos tem 50, né? Não é assim? Eu digo que no empreendedorismo também, um empreendimento aí, um negócio de 10 anos, acho que ele tem no mínimo uns 50 também de existência, né? Do tanto que te traz de aprendizado. Então, nesses 9 anos, hoje a Verde Novo tem 9 anos, né? Nós aprendemos muito, muito, muito sobre não ser o centro. Então, isso eu trago como uma coisa que eu aprendi no empreendedorismo de impacto, que é empreender com impacto, é entender, no frigir dos ovos, assim, fugindo das nomenclaturas que tem em livros, em artigos, né? No meu entendimento, assim, minha licença poética, eu entendi que empreender com impacto é você entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo, entendeu? É tipo assim, você não vai empreender olhando para o seu umbigo. Você tem que olhar para o entorno. E você tem que calar muito mais e ouvir muito mais. Então, não é sobre falar muito, é sobre ouvir muito. Então, na nossa atuação com comunidade, isso veio como um aprendizado muito potente, muito potente. E não só com as comunidades, mas com o próprio cerrado, né, com os nossos biomas nativos. Quanto mais você não ouve, mais erros você comete diante daquilo que a natureza ela já sabe muito antes de você, né? Ela sabe sobre relações, ela sabe sobre plantar, sobre colher, ela sabe sobre se autogerir, ela sabe sobre morrer e ela sabe sobre renascer, né? Então, É eu você digo, que aprende com ela. é. Então, foi isso que
Eu digo assim, foi o meu principal aprendizado, sabe? Durante esses 9 anos empreendendo com impacto, nós começamos atuando com uma comunidade e essa comunidade fica aqui no Nordeste goiano, na cidade de Mambaí. E é uma comunidade tradicional, né? Então tem saberes ancestrais naquelas pessoas e no início você chega achando que você sabe muito, né? E esse é o primeiro tapa na cara, assim. Depois de um tempo você entende que não é um público que você impacta, é um público que impacta você, né? Então, com tanta sabedoria. E aí é uma soma de saberes. O que meu local de privilégio da Verde Novo, construiu, você dá as mãos à sabedoria dos povos e tenta dentro disso fazer um negócio acontecer, né? Então, hoje a Verde Novo, como que ela atua, né? Nesse diálogo, ouvindo comunidades e tentando levar aquilo que nos foi permitido por privilégios, né? Então, é uma sabedoria comercial. Eles têm o saber de coletar, né? De ter aquele insumo na mão. E nós conectamos tudo isso com quem precisa plantar. Então, hoje, se a pauta do mundo tá mudanças climáticas, né? Tudo isso. E todo mundo tem suas metas, né? Ah, temos que plantar, não sei quanto, tem que sequestrar não sei quanto de carbono, né? Tudo vai passar pelo verbo colher e plantar. E o que a Verde Novo faz é nunca esquecer que quem colhe são pessoas que estão nas periferias invisíveis do nosso Brasil rural. Quilombolas, indígenas, mulheres assentadas da reforma agrária. E o que a gente faz é conectar essa história com quem precisa plantar, né? Hoje Então, vocês estão em quais comunidades, quais regiões? hoje nós atuamos em 4 territórios, mais o Distrito Federal. Então, são comunidades periféricas rurais, comunidades quilombolas, mulheres assentadas da reforma agrária, Geraizeiras, que é uma comunidade tradicional, né, do nosso Brasil Central, Veredeiros também, que é uma comunidade tradicional. Não atuamos com indígenas diretamente, mas estamos nessas comunidades. Então, hoje nós estamos no sul do Tocantins, no Goiás, Minas, agora iniciando uma expansão para a Amazônia. E eu digo assim, onde tem gente no meio do mato, empobrecido, pessoas empobrecidas socialmente falando, né? E aqui eu trago a palavra empobrecida, não pobre, porque é uma condição que ali foi imposta, né? Não são pessoas pobres, são pessoas empobrecidas por uma situação de divisão de renda, né? De tudo isso, uma situação política. E onde tem esse contexto e tem um cerrado, uma Amazônia, uma caatinga, um Pantanal de pé, a Verde Novo consegue atuar. Porque a pergunta que eu sempre me fiz é, você já deve ter visto muito isso, né? Todo mundo. Por que que a gente sempre vai numa periferia rural e vê aquela beleza cênica, né? Natureza, cachoeira, aquilo tudo assim, pulsante aquela vida. E no fundo você vê pessoas passando dificuldade financeira, pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm acesso a saneamento básico, a uma educação, pessoas analfabetas, né? Mulheres passando situação de vulnerabilidade. Então, isso me incomodou. Por que que numa área ambientalmente rica você tem o empobrecimento social? É um contraste muito grande, né? É. Entre o que a natureza pode prover, Isso. mas a população que está lá muitas vezes não tem acesso, não sabe como fazer. E não enxerga, não é que não enxerga, não tem na riqueza ambiental a riqueza também de acesso. Por que que não pode, entendeu? Por que que ter jatobá e piqui no quintal não pode ser uma fonte de renda e dignidade para aquela família? Por que que aquela família, em algum momento, tem que pensar em tirar esse jatobá e esse piqui e plantar algum tipo de monocultivo para tirar sua renda? Por que que a renda não pode estar no cerrado de pé? Né? Então foi. Hoje a Verde Novo ela atua
Em qualquer lugar que tenha esse contexto, a gente consegue atuar com a nossa tecnologia social. E como que é isso? Como que vocês fazem essas tratativas? Como que se dá essa coleta na prática dessas populações? Então, hoje, as populações, nós trabalhamos com comunidades que já têm o domínio da coleta de sementes. E pasmem, isso acontece muito no Brasil Central. Coletar sementes chega a ser um vício, uma mania. E em várias comunidades você conhece aquele ou aquela, geralmente aquela é mulher, que coleta semente. Então, isso eu tenho conhecido, assim, em muitos locais que eu passo. Eu vejo que tem a coletora. Ah, por que que ela junta semente? Porque gosta, porque tem mania. Uma frase que eu já escutei: "Ah, eu junto porque um dia alguém vai precisar". Eu já escutei isso. Então, essa pessoa, o que que a gente faz? A Verde Novo identifica essa liderança coletora e começa em torno disso uma construção de uma rede, né? Dessa pessoa começar a potencializar outras coletoras. E a gente trabalha isso, não é da noite para o dia, porque é um diálogo construído de cima para de baixo para cima, né? Então a gente chega, pergunta, conversa. Vocês têm interesse em ganhar renda, né, com isso? Em gerar pertencimento ao seu território, né? De poder ficar, não ter que ir embora, né? E E aí preservar. e preservar. Então, isso acontece mais ou menos assim, né? E é um processo longo, assim, nossas trajetórias com as comunidades duram mais de 5 anos. Hoje a gente não tem comunidade com menos de 5 anos de interação, né? Então você tem que construir uma relação, tem que ter respeito a um tempo que não é o seu. E você imagina isso, Gabi, tendo que empreender respeitando esse tempo. Porque o empreendedorismo ele tem uma urgência, que também é gerar renda, é sustentabilidade financeira. Só que aí na outra ponta você tem um tempo que é deslocado dessa necessidade, né? Então foi uma sabedoria, sabe? Como Verde Novo, da gente ir se entendendo nesse local. Mas hoje a Verde Novo atua mais ou menos assim: chega no território, entende a potência, entende alguns quesitos também, né? Conexão ancestral com o território. Porque você também não pode chegar e derrubar para ter semente. Você tem que preservar, você tem que saber que a natureza. Hoje ela dá, ano que vem ela pode não dar. Né? O mundo tá mudando, o tempo tá mudando, o clima tá mudando. Então, a gente entende tudo isso, potencializa essas comunidades e inicia uma parceria. Que é pedindo, né? Ah, coleta 100 quilos de jatobá. Aí essas comunidades coletam, e coletar é o ato mesmo, viu, gente? De ir até o pé, pegar esse jatobá, limpar aquela semente. Então, é uma série de processos, tem quase 12 processos para a semente sair do pé e chegar na nossa mão do mercado, né? Então, limpa, seca, deixa apurar, armazena, traz para Brasília. O pedido chega, a gente envia para o cliente. Então, é uma série de. E aí você faz essa ponte entre quem fez todo esse processo, as 12 etapas, no caso do jatobá, com quem precisa plantar o Exa jatobá. exatamente. Com quem precisa plantar. E aí, por que essa pessoa precisa plantar, né? Hoje a gente atua com empresas que têm a demanda legal de plantar. Então, ou é legal, você é obrigado a plantar, e aí por isso está comprando semente, ou hoje também tem uma pauta do ISD, né? Que é você quer trazer uma responsabilidade socioambiental para sua empresa, para sua marca. Então você acaba se conectando com o ato de plantar de forma voluntária. Ah, eu como empresa, como instituição, eu quero restaurar. Eu quero apoiar a restauração, né? E aí eu tenho suas metas e você também precisa de semente para plantar. Está crescendo essa procura aí do reflorestamento por ISD? Ó, Gabi, tá crescendo, viu? Hoje nós somos muito procurados por conta dessa pauta. É, o mundo tá gritando por isso, né? Chegamos num limite planetário, né? E hoje eu digo assim: se não compra semente por amor, infelizmente a gente vai comprar pela dor. Porque não existe nada que substitua essa unidade de vida chamada semente, né? Não há máquina no mundo que inventem que você vai plantar e vai nascer um jequitibá ou um capim nativo do cerrado.
é a semente. E a semente está dentro das nossas áreas preservadas, né? Então, hoje, seja por amor ou seja pela dor, a semente está crescendo, essa procura. E ainda mais nessa pauta que a gente está de mudanças climáticas, né? Então, vem crescendo muito, o mundo vem assumindo compromissos, né? O Brasil tem um compromisso até 2030, é de restaurar 12 milhões de hectares. A ONU tem assumido seus compromissos, grandes corporações têm assumido seus compromissos. E você me falava no começo aqui da entrevista que as pessoas sugeriam que vocês ficassem restritas a 2 tipos de semente, enquanto só no cerrado existem milhares de espécies. Agora vocês não estão mais apenas no cerrado. E eu queria que você falasse desses biomas onde vocês atuam, quantos tipos de semente hoje vocês trabalham e quais são as mais demandadas? Olha, então hoje a diversidade do cerrado é infinita, né? São 12.700 espécies, né? Então você imagina, trabalhar com todas elas. Assim, hoje é um sonho. É um sonho dos coletores também. Os coletores, as coletoras, elas pedem muito isso, né? Ah, tem que trazer mais espécies, mais espécies, mais espécies. Mas a gente nunca pode esquecer que isso tem que estar conectado com, com um mercado, né? Então, hoje a Verde Novo tem uma lista bem diversa, que são 260 espécies que nós trabalhamos, 260 espécies que têm processos diferentes, metodologias diferentes, preços diferentes, né? Então tem todo um rol aí que assim, de dificuldade, que no início era o que as pessoas me falavam que seria impossível trabalhar, né? Não, mas como que precifica? Como que dá preço? Eu também não sei, ué. Vamos descobrir, né? E Aham. estamos aí descobrindo. Então, hoje são 260 espécies, a grande maioria do cerrado. A gente tem uma potência de acrescentar 3 espécies novas por mês. Então, Uma por ano, meta. seriam aí mais de 30 espécies entrando na lista. Então, você joga isso ao longo dos anos, né? Então, a potência é muito grande de trabalhar com uma alta diversidade. É como se fosse assim, só para o pessoal entender, é como se fosse uma prateleira que você tivesse mais de 260 itens. Porque não é tudo semente, cada semente é uma semente, né? Então, hoje, dos biomas que nós estamos atuando, ou agora também nesse processo de expandir o nosso impacto e o nosso diálogo com novas comunidades, né? Essa potência vai ser muito maior, porque cada bioma tem sua particularidade, né? E eu sempre trago assim, por que a Verde Novo decidiu expandir, né? Sair um pouco do cerrado e tá dialogando agora com outros biomas, né? Eu entendi isso pensando muito, porque me era muito caro abrir mão dessa bandeira do cerrado, sabe? Da Verde Novo, assim. Que a gente tem mesmo essa bandeira. Mas eu entendi, observando também a natureza, que ela não tem divisão, não tem limite, não tem fronteira. A gente humano criou isso para facilitar, mas acabou dificultando a nossa vida, né? Então, se o cerrado ele planta água no chão, né? Abastece os nossos aquíferos. Essa água é distribuída por todos os biomas, né? Se a Amazônia faz os rios voar, esses rios voltam e entram na terra através do cerrado, né? Então é um grande ciclo que conecta todo mundo, né? Então cada bioma tem a sua importância. Então se hoje eu falo só da Amazônia e não falo do cerrado, é um grande erro, porque se um seca, o outro morre. Tá tudo conectado e a gente é parte desse todo. Exatamente, entendeu? Então, eu vi que ter a divisão de bioma, eu protejo o cerrado no meu coração, né? Que é um bioma muito invisibilizado. Mas hoje a gente não tem mais esse medo e tá atuando onde tiver gente de periferias rurais, precisando, né, de ajuda para permanecer nos seus territórios. E se fizer sentido a conexão com a história da Verde Novo, lá a gente pode Parabéns. atuar. É isso. Nós pertencemos a essa natureza vasta, né? Nós somos vários elementos também. Somos natureza, né? Exatamente. É acolher isso tudo. E o que que você sentiu a primeira vez que você coletou uma semente? Você lembra? Ai, lembro, lembro. A primeira vez foi dentro do contexto da Embrapa. E eu lembro muito, assim, eu lembro muito. Por quê? Porque ali nasceu uma mania
como as comunidades têm mania, eu tenho hoje uma mania, né, de coletar semente. Então, para mim, era como se eu tivesse enchendo os bolsos de futuro, né? Então, eu lembro de quando eu comecei a acessar. E isso deu muita vazão para minha Bárbara criativa, porque cada semente se mostrava de um jeito, né? Como que você coleta? Nossa, essa ela seca e ela abre. Putz, então eu não preciso ficar esperando abrir. Às vezes, se eu coletar um pouco antes, ela vai abrir dentro da minha bacia. Vamos ver, então vamos testar? Aí coletava, testava. Putz, abria, né? Nossa, tem semente que é mais molhada. Por que que é molhada? Porque que ela atrai a interação com o pássaro. Nossa, o pássaro ele vai ali porque tem um recurso, tem uma cor, tem um cheiro, né? Então, foi um mundo assim que foi se abrindo. E eu digo assim, quanto mais eu mergulho nas sementes, menos eu sei. E eu achei curioso você falar que foi como se você estivesse enchendo o bolso de futuro, mas no presente. Porque É. hoje, quando a gente fala em futuro, traz muito ao que as pessoas estão vivendo, que é uma síndrome de ansiedade constante. Mas era um bolso cheio de futuro das sementes, porque você estava 100% entregue no presente, naquela coleta, naquele processo, naquela observação. Isso eu acho que é muito forte de quem atua com a natureza. É, a ansiedade, a gente tem um entendimento do tempo que, assim, você colher piqui, você tem que esperar dezembro. Você tem que esperar aquela planta dar flor, Que é linda, por sinal. que é linda, por sinal. E aí você admira toda aquela presença daquela flor. Aí os frutos começam verdes, até amadurecer. Aí amadurou, começa a cair. E só ali você vai ter pequi, né? E assim, quando acabou, não adianta querer. O seu tempo não apressa a natureza. Então, eu digo que o meu tempo presente, né, ele vem muito dessa conexão com a natureza, sabe? Tudo tem seu tempo nela, né? E não adianta a gente querer apressar. Então, eu sei que é futuro o que eu carregava nos bolsos. É exatamente o que você trouxe, né? É por estar presente, saber da importância de colher aquela semente para ter o cerrado que a gente vai ter no futuro, né? Então, eu vejo muito isso em todas as coletoras hoje, aprendo muito com elas, né? Que é assim, o cliente liga e fala, quero barbatimão. E a gente fala com as coletoras, elas falam, Bárbara, barbatimão não deu. E não vai dar ano que vem. Fala pro cliente esperar, que daqui a 3 anos ele vai ter. Então, o tempo para elas de 3 anos é um tempo de espera e não é a ansiedade. Porque se não tem um barbatimão, vai ter a favela, vai ter o pequi, vai ter. Então, olha a importância dessa diversificação de renda também, né? Imagina se toda a renda só viesse de 2 espécies, como a gente É. estava conversando, né? E também como lição, abra sua mente. Existem várias possibilidades. Ou é o tempo Várias. que vai trazer a oportunidade e a possibilidade certa para você. Exatamente. Então, isso é muito forte, assim, na Jornada da Verde Novo, ter essa disposição à leitura desse novo tempo, né? Então, o tempo da natureza. Novo velho tempo, né? É. E vocês conseguem ter uma mensuração de impacto hoje de quantas sementes distribuídas, quantas vidas que trabalham com vocês impactadas? Hoje a gente tem, assim, com certeza distribuídas, assim, eu não. É bem mais de bilhões de sementes, talvez, bem mais de bilhões, né? Em toneladas, nós já comercializamos mais de 7 toneladas de sementes. Atuamos hoje com 31 coletores diretamente, mas se você trabalhar com os números de família, né? Porque 80% das coletoras são mulheres, que eu não trouxe aqui. E é incrível, assim, quando você trabalha com a mulherada, é natural da gente, né, mulher, é uma economia do cuidado, né? Você impacta uma mulher, não é só ela. Porque ela, como um prisma, ela divide essa luz e compartilha com todo mundo. Então, o impacto que vem ao você potencializar uma mulher é assim,
É, Ela vai ampliando, é, né, no entorno dela. E é ela uma vai chamando, espiral. inclusive, as outras pessoas para virem É. vivenciar aquilo. E na semente a gente percebe isso, porque o homem ele se conecta com a semente só depois que a mulher tá ganhando a renda. E geralmente vem no financeiro. O homem geralmente ele pergunta assim, o coletor, né? É, quanto que vai pagar? A mulher ela fala, que horas que eu vou pro mato? Entendeu? E tá vendo como a resposta é diferente? É outra conexão. É sobre o ir, né? Então, hoje a Verde Novo já atua com 31 coletores, 80% são mulheres, então isso amplifica para suas famílias. Hoje a Verde Novo também nós atuamos com fornecimento de serviço, restauração ecológica de ponta a ponta, né? Desde o diagnóstico, plantio, até a manutenção desses plantios. E também atuamos com cursos. E aí nos nossos cursos já foram mais de 600 pessoas impactadas, que hoje eu digo assim, tudo que a semente me ensinou, eu abro, assim, de muito bom coração, porque, não é meu. E conhecimento sempre eu falo que é poder, né, e eu não quero ter esse poder. Então, o que eu puder compartilhar, e a forma que a gente encontrou de compartilhar isso é levando para as comunidades a chance delas serem donas dos seus negócios comunitários com sementes nativas, né. Então hoje a gente trabalha com essa vertente, que eu não chamo nem de curso, é vivência, né. Então são bilhões de sementes talvez físicas que se planta e nasce, mas são também bilhões de sementes em termos de expansão de consciência, de emancipação territorial, de emancipação das mulheres, né, de tem De um amigo possibilidades. possibilidades. Tem um amigo quilombola que ele até a gente fez uma dinâmica e ele falou, a gente perguntava: Que é o cerrado para você?", né, a possibilidade de coletar a semente. E ele desenhou uma mala num e eu pedi autorização dele para sempre contar essa história, Irene. Ele desenhou uma mala. E aí na hora que ele desenhou a mala, todo mundo riu, né, na hora dele apresentar o desenho dele. E aí eu perguntei: "Ué, Irene, por que é uma mala?" Aí ele falou assim: "Bárbara, porque o cerrado, coletar semente, é a chance que eu tenho de ficar. Então a mala significa não precisar ir embora. Porque Finquei o pé aqui e tô aqui, e tô né. aqui. E daqui eu posso viver com dignidade dentro do meu povo, do meu território, né? Não preciso ir embora." A gente está caminhando para o final e eu queria te perguntar, assim, quais são os desafios? Vocês já chegaram nesse lugar com 31 pessoas que coletam, com essa expansão para outros biomas, e para onde vocês caminham aí nos próximos 2 a 5 anos? Como é que você vê aí a Verde Novo? Então, ó, os desafios, com certeza, hoje, eles estão, né, nesse encaixe do tempo. Acho que a gente conversou muito sobre o tempo aqui, né? Esse encaixe do tempo, do respeitar o tempo da natureza, o tempo das comunidades e o tempo de ser um negócio, né? Ter essa sustentabilidade. Então, essa conexão dos muito tempos, desses muitos tempos, assim, eu acho que é um desafio que a gente vai aprendendo dia a dia. Outro desafio também é a questão logística. Hoje a semente, ela é um recurso que você tira lá de dentro dos biomas, né? Até que ela chegue na mão dos clientes, são muitas etapas. Uma logística que não tem um caminho lógico hoje, né? O pessoal pergunta: como é que a semente chega em Brasília? Eu falo assim, gente, de mototáxi a carrinho, entendeu? Como que as comunidades coletam? De a pé a carrinho de mão, né? Então, você imagina, é uma logística muito diversa, né? Então, isso é um desafio hoje para a expansão. Mas que a gente já está há muito tempo lidando com isso. Então, eu sempre enxergo tudo como um desafio muito criativo, né? Então, é criatividade para solucionar e tamo aí. E para o futuro da Verde Novo, eu sonho que a Verde Novo se pareça cada vez mais com a natureza, né? E isso vai contra a lógica de mercado, claro. Mas no mercado a gente acumula, né? Na economia tradicional a gente acumula e, e só se acumula, né? Na natureza, o acúmulo, tudo chega à hora da senescência, a gente fala na natureza. Uma árvore ela cresce,
e ela dá fruto. E uma hora ela solta a semente, que é a continuidade dela. Então ela distribui. Ela não só acumula, né? Ela acumula em um determinado momento, isso se distribui. Então, meu sonho para ver de novo é que a gente atue sobre uma lógica do não acúmulo e é sobre distribuição. É sobre dispersar muito mais sementes do que chegar num topo e falar assim, nossa, eu sou a maior, né? Não, eu não sonho isso para ver de novo, sabe? Eu sonho que a gente tenha um coração pulsando em muitos territórios. Essa energia aí da expansão fazendo bem, gerando impacto. Gerando impacto. É muito mais sobre ser um enxame de abelhas do que sobre ser um grande elefante. Eu sempre penso isso, sabe? Quando me vem um sentimento, me vem muito mais o sentimento de uma colmeia, que são milhões de pequenininhos, do que um só que é muito grande, né? Então, esse é o sonho da vez de novo. E a gente está caminhando para isso agora, organizando operação, trabalhando com um diálogo com as comunidades em outros pontos também, né? Quais são os seus sonhos? Né? O que vocês querem para as comunidades? Hoje a gente já tem comunidade que está iniciando o seu próprio negócio de semente, então isso para mim é um indicador de muito sucesso. E poderia não ser, né? Ah, nossa, vocês estão criando um concorrente. E para mim é um indicador de muito sucesso, assim. Putz, a Flavinha, o Grupo Cerrado em Defesa, tem agora seu próprio CNPJ e sonha em vender as suas próprias sementes, né? Isso nos libera para ir atuar com novos coletores em novos territórios, então... E não deixa de ser um legado, né? Vocês estão plantando legados. Legados. E o que você diria para quem tem essa semente interna de fazer algo que às vezes as pessoas vão dizer, boa ideia, mas isso aí não dá certo não. Ah, legal, mas já tentei e não rolou. Então, assim, depois desses anos de experiência, são quase 10, daqui a pouco vocês estão comemorando 10 anos aí. Qual é a semente de esperança para quem tem ideias e que às vezes esbarram em dificuldades para fazer essa semente germinar? Ó, eu diria, vá, entendeu? Pega o custo de guardar dentro de você uma ideia. Eu acredito muito nisso. Um dia ele vai ser o mesmo de ter tentado colocar essa ideia. Sabe por quê, Gabi? Eu acho que o cemitério ele tá rico de grandes ideias. E eu decidi na minha vida não enriquecer o cemitério, entendeu? Então eu falo assim, eu tenho medo? Claro que tem. Eu não tive, assim, eu não venho de uma família com recursos que eu podia gastar assim, né? Vou gastar, vou apostar em ideias, né? Porque eu tenho um recurso. Não, eu preciso viver disso, eu preciso viver disso. Mas eu entendi que aquilo me custaria tanto guardar aquilo, era o mesmo tanto de colocar pra fora e tentar fazer acontecer do jeito que eu tinha, né? Então eu decidi não pagar o preço de guardar e pagar o preço de pôr pra fora, que pra mim era mais ou menos o mesmo, assim. Então eu digo pras pessoas, joga a ideia no mundo, assim, e não pensa muito. É uma loucura dar esse conselho, mas eu comecei com o que eu tinha nas mãos, com as boas relações. Então eu investi muito em construir boas relações. Por trás de todo o CNPJ tem um CPF. Então eu sempre me conecto com o CPF. E conheci muito mais pessoas muito boas do que pessoas ruins. Então eu sou apaixonada por gente, assim. Então, vá dentro das suas condições com que você pode e coloca essa ideia para girar. Se der errado, quanto antes você vê que deu errado, você tem a chance de colocar para fora outra ideia, né? Então, é sobre insistir no plantio de novas sementes. Eu acho que é isso. Então, se você precisa se organizar, se organiza, mas dentro de um tempo, se dê um prazo e faz acontecer. Gasta sola de sapato, converse com as pessoas, aposte nas pessoas, elas são boas, elas querem fazer o bem. E talvez a sua ideia tá aí para trazer essa esperança, trazer também uma possibilidade de vida para vocês, né, para quem tá nos assistindo assim. Então,
Acho que é isso, sabe? Semana passada eu até tive numa plateia cheia de jovens aqui na UNB, na Universidade de Brasília. E eu falei isso, assim, pro pessoal. Tem ideia? Testa, gente. Vai lá e erra. Erra logo. Erra logo e É assim que aprende, e né? já põe outra no mundo. É assim. E eu trago isso não é de fora, não. É assim que eu vivia ver de novo, né? Então, é uma ideia atrás da outra. A equipe fica realmente muito doida. Mas foi assim que eu aprendi a viver, né? E tá germinando. E tá germinando, e vamos germinando. Que ótimo. E a gente conversava antes, né? A gente descobriu que é vizinha, mora no Sim. Tororó, bem pertinho. Então, assim, um lugar maravilhoso, cheio de mato. Isso. E é essa conexão mesmo da natureza, do fluir e da consciência. Eu acho que essa prosa foi muito rica. Gostei muito de conhecer mais profundamente a Ver de Novo. Agradeço muitíssimo a sua presença. E agora a gente vai se ver não apenas nas reuniões de networking, mas quem sabe no Tororó, nas caminhadas, Sim, trazendo a curiosidade de que você é 100% terra e é eu pouco sou. água, né? Não gosta de cachoeira, não gosta de praia. Menina, essa é a curiosidade que espanta todo mundo, né? Que a conexão com a natureza, o pessoal já espera assim, nossa, ela vai chegar na cachoeira, vai nadar, né? Eu gosto de andar, eu ando até a cachoeira. Chega na cachoeira, eu quero andar de novo. Então, eu não Mas sou muito aquática. apreciando, a natureza Apreciando está aí, sempre. de braços abertos. Exatamente. Muito obrigada, Bárbara. E a casa está sempre aberta e a gente vai conversar mais em breve. Com certeza. Assim, eu que agradeço por esse, né, olho no olho, por ter descoberto que você é minha vizinha, que coisa boa. Por estar aqui também com todo mundo, o pessoal que está nos assistindo. Então, eu acho que é sobre isso, impactar é sobre isso, né? Sobre conversar, olhar no olho e estar disposta e presente. Acho que nós duas estivemos aqui. Então, eu que agradeço imensamente. Tamo juntas. Tamo juntas.